Olá, pessoal, tudo bom? Vamos agora então iniciar a construção do modelo lógico. Lembrando, essa aula faz parte do nosso curso gratuito de modelagem de dados. Então, se você estiver assistindo para o YouTube, nós também temos todo esse conteúdo disponível na plataforma da Apoena Stack. Além disso, lá temos também todos os materiais, slides, também temos questionários com correção automatizada para auxiliar na validação do seu conhecimento. Também temos tarefas ali com possibilidade de envio para você ter oportunidade de forma prática colocar todo o seu conhecimento em jogo, né, e em prática. Bom, dito isso, vamos então relembrar o nosso modelo conceitual. Então tá aqui o modelo conceitual que a gente construiu usando o Dry.io em algumas aulas anteriores. Eu só recapitulando, né? Nós temos empregado, departamento, projeto, dependente. Então temos essas entidades principais. Aqui nós temos os relacionamentos, né? Então o empregado ele vai trabalhar para um determinado departamento. E o departamento pode ter vários empregados, tá? Um empregado também vai gerenciar um único departamento, né? Na verdade, pode, né? Nem todos os empregados vão ser gerentes, né? E para essa relação, a gente tem um atributo que é o data início, né? Que é quando iniciou a gerência, né? Quando aquele empregado começou a gerenciar aquele determinado departamento. Além disso, nós também temos aqui que departamento controla vários projetos, né? Só que um projeto só pode ser controlado por um único departamento. Além disso, os empregados podem trabalhar para vários projetos, tá, simultaneamente, como também um projeto pode ter vários empregados envolvidos. E assim como no gerencia, a gente também tem a data de início ali, quando o empregado começou a trabalhar para um determinado projeto. Por fim, o empregado ele vai ter dependentes ali atrelados ao seu seguro social, tá? Lembrando que o dependente aqui é uma entidade fraca, né? Então ele depende justamente do empregado, né? Para fazer sentido, né? Sem o empregado a gente não consegue se conectar com o dependente, né? Por justamente o conceito de entidade fraca. E aqui temos também uma relação que ocorre aqui entre os empregados, né? Que é um empregado pode supervisionar outro, tá? Então, um empregado ele pode, atuando como supervisor, ter várias pessoas que ele vai acompanhar. E a pessoa que está sendo acompanhada, ela só pode ter um único supervisor. E lembrando que não é obrigatório, né? Não, nem todo mundo vai ser supervisor, como também não é obrigatório você ter um supervisor direto, tá? Bom, esse é um grande resumo, tá? E olha só, pessoal, perceba que eu fui lendo aqui um modelo conceitual, seguindo as regras, né, definindo aqui a cardinalidade, como as coisas se conectam. Então, olha só que, mesmo não tendo posse daquele texto, né, de requisitos que a gente viu, só olhando o desenho do modelo conceitual do diagrama entidade-relacionamento, a gente consegue aqui entender vários aspectos, tá? Da regras de negócio, de como as coisas se conversam, tá? Então, olha só o poder que tem um modelo conceitual. E agora a gente vai trazer isso para o contexto do modelo relacional. Como eu já fui falando ali no modelo conceitual, normalmente quem faz essa parte é uma pessoa de negócio, é um analista, não necessariamente vai ser um engenheiro, né, que já vai construir de fato. Então, como eu estava simulando, né, uma pessoa que não necessariamente era um engenheiro que fosse construir, eu deixei brechas, né, eu deixei coisas aqui que vão ser diferentes do modelo lógico, e já já vocês vão entender o porquê, tá? Outro detalhe também é que, claro, se você, engenheiro, for definir um modelo conceitual, se você não tomar muito cuidado, é bem fácil você já começar a desenhar um modelo lógico em vez do modelo conceitual, tá? É um problema? Não. Como eu já falei para vocês, é comum às vezes, dependendo dos processos ali de cada empresa, acontecer uma coisa ou outra, tá? Eu acho que o importante é, se os modelos, se as regras de negócio estão bem claras para você já partir para o modelo lógico, tudo bem. Agora, se você sente que está muito superficial, que existem muitas possíveis brechas, o modelo conceitual pode ajudar a primeiro refinar isso para depois você descer para o modelo lógico, tá? E vocês já já vão entender essa separação, por que ela é importante.
E vamos lá, né? Primeiro, o que é que a gente precisa fazer? Uma vez que eu tenho ali o modelo conceitual, e agora a gente vai pensar no modelo lógico, tá? Inicialmente, a gente não vai fazer ainda desenho, diagramação. A gente vai pensar nas tabelas e nos seus respectivos atributos, tá bom? Então, o primeiro passo é, para cada entidade regular, no diagrama de entidade e relacionamento, a gente vai criar uma relação R, ou seja, uma tabela, né? Que inclui todos os atributos simples, tá? Para um atributo composto, a gente vai incluir apenas os atributos simples que compõem um atributo composto. Obviamente, também existe aquela possibilidade que eu comentei com vocês no modelo conceitual, né? E normalmente, no modelo conceitual, dificilmente uma pessoa que não é engenheira não vai considerar isso, né? Mas você que é engenheiro e já vai ter aqui os conhecimentos de modelagem de dados, quando a gente pensa assim, tem um endereço que tem muitos atributos, né? Inclusive, voltar aqui, ó, a gente tem um endereço ó, que tem logradouro, número, CEP, bairro, estado, cidade. Nesse caso aqui, pode ser válido, ao invés de você colocar tudo isso aqui dentro do empregado como um atributo, você pode fazer uma relação só de endereço. E lá, justamente, colocar esses atributos aqui. É algo que você vai fazer na camada de modelo lógico. E isso aqui é um belo exemplo de como as coisas se separam. Porque o modelo conceitual é uma visão um pouco mais abstraída, vamos dizer assim, porque o foco dele é nas regras de negócio. Uma vez que no modelo conceitual você já tem as regras de negócio bem claras e compactadas ali, não entrando muito no quesito de qual modelo de dados vai ser utilizado, nem nos aspectos técnicos que estão atrelados a esse modelo de dados, você pode descer para o modelo lógico e adaptar o que for necessário para adequar aquelas regras de negócio para o modelo relacional, tá bom? Então, isso aqui é um ótimo exemplo, né? Ali no modelo conceitual, o atributo composto está ali expresso. Mas aí a gente pode decidir. Esse atributo composto faz sentido a gente pegar os atributos simples e colocar na entidade, já que ele está presente? Ou será que esse atributo composto pode virar uma outra relação? E aí, claro, vai aí de acordo com a definição. É uma prática comum o endereço ser desmembrado em outra relação, tá bom? Mas, enfim. Além disso, a gente também tem que escolher dos atributos chaves de cada entidade, né? Qual vai ser a chave primária de R, né? Então, a gente tem que escolher né, ali dos atributos chaves, ou também pode ser um conjunto de atributos, né? Para ser definido ali como a chave primária. O ideal é que a chave primária tenha a menor quantidade possível de atributos ali, né, do seu conjunto, como a gente já comentou anteriormente, tá? Como ele falou aqui, né, se a chave escolhida for composta, então o conjunto de atributos simples que compõem irão formar a chave primária, né? Mas é aquela coisa, quanto menos atributos simples, né, você tiver ali dentro da chave primária, melhor para trabalhar, né, melhor ali para utilizar essa relação, referenciar ela em outras, né, e assim por diante. Então, pegando um exemplo, né, a gente pegou aqui os atributos simples, né, então empregado, projeto e departamento. E eu extraí dessa forma, né, pnome, mnome, snome, nss, data nascimento. Aqui o atributo composto endereço, para não ficar muito gigante, tá? Em vez de ser só escrito endereço aqui, se realmente for ficar aqui dentro, aí a gente quebraria em rua, né, logradouro, número, bairro e assim vai, tá? Então imagina aqui que em vez de eu ter endereço, eu vou ter mais umas 6 outras colunas aqui, outros atributos, né? Com informações mais específicas do endereço, tá bom? Sexo e salário. Pronto, essas são as informações do empregado. Projeto, nós temos o nome, número e localização. E departamento, nós temos nome e número. Perceba que a chave ali de identificação que foi colocada no modelo conceitual, a gente manteve no modelo lógico. Então, empregado, a gente vai usar o INSS, né, que é o número ali do seguro social. O projeto, nós vamos estar utilizando o número do projeto, tá? E o departamento, nós vamos também estar utilizando o número do departamento, tá? Inclusive, eu vou voltar aqui só para mostrar para vocês, né? Que aqui nós temos o número e do projeto e do departamento, tá? Às vezes pode acontecer, certo? No modelo conceitual, de repente a pessoa não colocar número, um ID, né?
Por exemplo, projeto, a pessoa poderia considerar só nome e localização. E acabou, né? Porque dependendo da pessoa que está construindo, às vezes ela pode ter meio que só essa mentalidade, né? De que eu referencio um projeto ali pelo nome e sua localização, tá? Mas aí quando a gente desce no modelo lógico, aí já existe a necessidade de a gente definir uma chave primária. E nome, assim, localização, campos de texto, assim, gerais, eles não são muito interessantes para serem chaves primárias. E aí nada impede de você criar um atributo chamado número, ID, né, de identificador, e colocar ele como uma chave primária, se for o caso, tá? No nosso caso, que a pessoa que desenhou o modelo conceitual já levou em conta, né, essa questão, ou já existia muito claro nas regras de negócio que um projeto tem um número associado a ele, departamento também, né? Então, isso também vai depender do projeto. Então tá. Só um ponto, né? Antes de eu ir pro passo 2. Eu não coloquei dependente aqui, por quê? Porque dependente é uma entidade fraca, né? Que a gente tá falando de entidades sem serem fracas, tá? Então, isso é agora o que a gente vai fazer no passo 2, tá? Para cada entidade fraca do diagrama, a gente vai criar uma relação e incluir todos os atributos simples, né, dessa entidade fraca. E também a gente vai incluir como chave estrangeira a chave primária da relação que corresponde ao tipo de entidade de identificação. Então, como é que isso vai acontecer, né? A gente tem o empregado, né, e os seus dependentes. Então, dependente, né, a gente vai ter o nome do dependente, data de nascimento, sexo e relação, tá? E aí, nesse caso, o que é que a gente vai fazer? Além de adicionar os atributos simples ali do dependente, a gente vai colocar a chave estrangeira referenciando a chave primária no caso da entidade ali que vai servir, né, justamente para complementar a identificação. Então, nesse caso, quem faz isso para o dependente é o empregado, né, porque o empregado possui um dependente. Então, ele vai estar aqui, é o INSS empregado, tá? E além dela, a gente precisa pegar um dos atributos aqui, chave, né, do dependente, para montar a chave primária, né? Porque se eu não fizer isso, eu posso quebrar a integridade da minha tabela, porque o mesmo empregado pode ter mais de um dependente, tá? Então, nesse caso aqui, eu utilizei o nome dependente, né? Então, empregado, nome, dependente, tá? Isso aqui eu considerei, né, que, beleza, por mais que esse aqui seja um nome, vai ser muito difícil, né, um empregado ter ali pessoas da mesma família ali com nomes totalmente parecidos, né? Então, como eu já tenho aqui o empregado, que de certa forma já restringe, juntando assim com o nome completo do dependente, acaba, né, tendo poucas chances de quebrar a integridade, tá? E também nome dependente não tem como ser nulo, né? Afinal, tem que ter nome, né? O dependente, se é uma pessoa, ela tem um nome, certo? Então, nesse caso aqui, ela estaria como uma não nula, certo? Até porque se nome dependente fosse nulo, ficaria aí complicado, né? No contexto de entidade fraca, né? Porque só data, nascimento, sexo e relação não é suficiente, né? Para exemplificar qual dependente é, certo? Bom, é isso, tá? Esse é o passo 2. Então, beleza? Agora a gente tem empregado, projeto, departamento e dependente. Só que agora falta a gente trabalhar as relações, né? Que a gente tem ali no nosso contexto. Então, o passo 3 é a gente primeiro olhar para as relações um para um, né? Do diagrama entidade-relacionamento. E aí a gente vai criar as relações, né? Correspondentes ali a cada entidade participante. Isso é meio que a gente acabou já fazendo ali no passo 1, né? E aí, uma das relações, ela vai incluir a chave estrangeira referenciando a outra relação, né? Então, basicamente é isso. A gente pega a chave primária de uma e referencia na outra por meio de uma chave estrangeira, né? E aí, a escolha, né, melhor aí, já que é um para um, né? Então, por exemplo, o caso ali de um empregado gerencia um único departamento. E um departamento só pode ter um único gerente, né? Então, nesse caso, onde é melhor, né? É melhor eu ter a chave estrangeira no empregado, referenciando o departamento, ou no departamento eu dizer quem é o gerente, né? Qual dessas duas opções é melhor?
E basicamente o ideal é você escolher o tipo de entidade com participação total, tá? Do relacionamento ali. Então, onde tiver a participação total é o que vai direcionar. Obviamente, se para os dois lados existir a participação total, aí meio que se torna uma coisa mais arbitrária, né? Não vai afetar muito, tá? Então, aqui no nosso exemplo, né, eu peguei aqui o empregado gerencia departamento. E perceba, empregado aqui, ele tem uma participação parcial, né? Porque não é todo empregado que é obrigado a gerenciar um departamento, mas o departamento é obrigado a ter um gerente, então ele tem a participação total aqui. Então o que é que vai acontecer? Como é uma relação 1 para 1, né? A gente fica, ou eu pego o empregado e coloco aqui dentro um atributo que aponte para o departamento, né, que ele gerencia, ou aqui dentro do departamento eu aponto para o empregado, né, eu dizer qual é o empregado que gerencia. Aí nesse caso, qual é o melhor? O melhor é para onde eu tenho a participação total, né? Porque olha só, na participação total eu sempre vou ter o preenchimento, né? O departamento vai ter ali um gerente associado a um empregado. Então, e é uma participação total, então sempre vai estar preenchido. Já no caso aqui da participação parcial, o que, é que vai acontecer? Vão ter muitos empregados que não vão ser gerentes. Então imagina ali que a gente vai ter uma coluna, né, se a gente fosse botar o departamento ali dentro do empregado, né, ali sendo referenciado, a gente ia ter muitos valores nulos, né? Pensando assim numa empresa grande com vários empregados. Então, o ideal, né, é a gente ir para a participação total. Então, aqui em departamento a gente adiciona duas colunas, né? O NSS gerente, né? Que o NSS é só para referenciar o NSS aqui de empregado, né? E o underline gerente é só para exemplificar que esse caso é um empregado que é gerente deste departamento, tá? Além disso, a gente vai ter que adicionar a data início gerência, né? Porque é um atributo desse relacionamento. Então, a gente também adiciona aqui na tabela. Então, olha só que legal, né? Que já, a gente já tem um entendimento e como vocês podem ver, tá? No modelo conceitual, a gente não se preocupa com esse tipo de coisa. Agora, no modelo lógico, já é diferente. Porque a gente já está desenhando as tabelas, a gente já está pensando como as coisas vão ficar ali para quando eu for trazer isso para algo físico, né? Algo que de fato vai ter ali um banco, né, de dados com as coisas ali funcionando, né? Então, é isso que faz a separação, né? Por mais que tenha similaridades, né, entre o diagrama entidade de relacionamento e o modelo entidade de relacionamento, que é o do modelo relacional, vejam que a gente ainda assim tem distinções em relação a como um vai ficar para o outro, tá? Vai lembrar também que se você for usar outro modelo de dados, aí já vai ser ultra lógica, tá? Aqui a gente está falando do modelo relacional, tá? Bom, passo 4 agora a gente vai olhar para as relações 1 para N, tá? E aí 1 para N, o que é que a gente vai fazer? Né? Justamente tem que ter lá as duas entidades, né, que já compõem esse relacionamento, né? Então, tem que ter lá as duas relações. E aí você vai justamente incluir como chave estrangeira, né, do lado N, a chave primária da relação T, que representa outro tipo de entidade que está ali do lado do 1, né? Então, como é que isso funciona na prática, né? Vamos para o desenho que fica mais fácil de entender, né? Só que ainda entre empregado e departamento, a gente tem em cima aqui do gerencia, né? O trabalho é para. Então, um empregado, ele vai trabalhar para um único departamento, enquanto o departamento pode ter vários empregados. Perceba aqui que no caso, para os dois, é uma participação total, porque o empregado ele tem que estar associado a algum departamento e o departamento tem que ter empregados para existir. Então, tem uma participação total dos dois lados, certo? Só que aí nesse caso, o que é como é que funciona, né? Onde vai ficar uma chave estrangeira, quem vai referenciar quem, né? Perceba, departamento eu posso ter vários empregados, tá? Então, se eu fosse, por exemplo, criar uma coluna para referenciar os empregados, ia ser complexo. Eu ia ter que ter uma lista de valores, né? Eu ia ter algo multivalorado. Concordam? Porque o departamento ali pode ter 10, 20, 30, 300 empregados, né? Então perceba que ia ficar uma coisa muito complexa. Por outro lado, se eu dentro de empregado referenciar o departamento, já fica ok. Porque o empregado
só pode trabalhar para um único departamento. Então, eu não vou ter algo multivalorado. Eu vou ter algo que é um valor único, né? Sempre. E aí, nesse caso, fica muito mais simples. Então, tá aí a resposta. A gente sempre vai criar a chave estrangeira do lado N aqui da relação 1 para N, tá? Então, aqui em empregado, a gente vai adicionar um atributo chamado número departamento, que referencia a chave primária número da relação departamento, tá? Então, tá aí. É isso que vai mudar. Nesse caso, a gente não precisa adicionar mais nenhuma outra coluna, porque o trabalho é para não tem atributo, né, nele. Se tivesse, aí viria aqui, né, do lado. Mas não é o nosso caso. Passo 5, agora a gente vai para os relacionamentos, né, MN, tá? Que nesse caso, como é que funciona, né? A gente vai ter que basicamente criar uma relação, tá? Que vai representar esse relacionamento. Justamente pelos problemas que eu falei ali. Quando você tenta pegar uma chave estrangeira e pode ter muitos valores ali associados a ela, né? Para uma única tupla, né? E aí você vai ter algo multivalorado. No caso do M para N, isso vai acontecer para os dois casos, né? Para as duas entidades. Então, uma forma de você contornar isso é você criar uma relação, criar uma tabela. Como assim, Yuri? Vamos lá. Vamos pegar o caso aqui do trabalho aí, né? Um empregado, ele pode trabalhar para vários projetos, né? Assim também como projeto pode ter vários empregados ali que prestam serviço, né, para aquele projeto. E aí o que é que a gente faz? A gente, em vez de tentar, dentro de empregado, referenciar projeto, que seria complicado, porque eu ia ter uma tabela ali, um atributo, né, multivalorado. Né, uma lista de vários valores. Da mesma forma que em projeto também eu teria ali uma lista de vários empregados, né, para o mesmo projeto. Então cai também na mesma situação. Então eu crio uma relação, uma tabela, né, chamada trabalha em. E aí o que é que acontece, né? O trabalha em, a gente tem um NSS empregado que vai apontar, né, vai referenciar pro NSS empregado, tá? E a gente vai ter um número projeto que vai referenciar o número aqui do projeto. Então perceba que para cada empregado e projeto respectivo, né, a gente montou um par, né, de valores e isso vai compor uma linha, uma tupla dessa relação, dessa tabela trabalha aí, tá? E aí dessa forma a gente vai ter algo bem bacana, né, bem organizado, bem estruturado. A gente não vai ter multivalores, né, nessa situação, fica muito mais simples, né? E nesse caso, essas duas chaves estrangeiras, elas vão compor a chave primária, tá, da minha relação. E aí é que a gente adiciona o horas trabalhadas, né, que tá data início, né, mas na realidade é horas trabalhadas, né? Então, quantas horas o empregado trabalhou para um determinado projeto, né? Esse é o atributo. Então, se eu tivesse outros atributos, eu ia adicionando aqui, né? Então, é dessa forma que a gente lida com relação MN, tá? E por fim, mas não menos importante, né? Para os atributos que são multivalorados, a gente também vai criar uma relação, né, correspondente. Então, não sei se vocês lembram, quando eu estava construindo o modelo conceitual, eu falei da localização, né? A localização poderia ser uma tabela separada, principalmente se a gente considerar que a localização pode ser igual para departamento e projeto, né? E aí, o que é que pode acontecer? Vamos pensar que o departamento, a localização do departamento, ela pode ter vários valores, né? Tipo, um departamento ele pode ter projetos ali que são de diferentes localidades, né? E aí, por consequência, o departamento tem várias localizações, né? Então, é um campo multivalorado. Como é que a gente lida com isso? Basicamente, a gente vai criar, né, uma nova relação, tá? Então, locais de departamento. Então, basicamente, eu vou ter o número do departamento, que vai referenciar o número, né, do departamento em si, e aqui a localização, tá? E é dessa forma que a gente lida com campos multivalorados, tá? Se realmente não tiver, se acontecer de você ter um atributo, né, nesse sentido, é você criar uma relação, uma tabela separada, né? E aí você vai ter a chave estrangeira, né, que aponta para a entidade principal, né, de onde saiu esse atributo, né, multivalorado. Ele vai sair daqui, né? Veja que eu tirei aqui o atributo localização, né? Ele vai vir aqui para dentro, né? E ele em conjunto com a chave primária, a chave estrangeira vão compor a chave primária, né, para essa relação. Tá? Então é dessa forma que é feita a modelagem.
certo? E aí vamos concluir o resto, né? Porque faltou ainda uns outros casos, é bom que a gente revise o que a gente viu. Então aqui, ó, departamento controla projeto, né? Um departamento pode controlar vários projetos. Um projeto só pode ser controlado por um único departamento. E aí, né, basicamente o que é que vai acontecer? A gente vai pegar o lado N, né, do projeto aqui e colocar a chave estrangeira referenciando o departamento. Então foi o que a gente fez aqui, o projeto, né? Vou adicionar número departamento, né, que aponta aqui, no caso, para o número, né, da relação departamento. A seta, inclusive, está invertida, né? Porque é a chave estrangeira que referencia a chave primária, tá bom? E por fim, o que a gente também não tinha falado foi do supervisiona, né? Que ele tem um relacionamento meio diferente, porque ele aponta para o empregado, né? Tipo, é um empregado que pode supervisionar outro empregado. E aí, como é que faria, né? Nesse sentido, a gente adiciona como atributos aqui, tá? Então a gente vai ter uma chave, um atributo de chave estrangeira, NSS supervisor, que aponta para o NSS, tá? Então é meio que uma. Aqui dentro da mesma relação a gente tem a chave estrangeira que aponta para a chave primária da própria relação, tá? Então isso aqui é possível, não tem nenhum problema, tá? Vai lembrar, não é todo empregado, né, que vai ter um supervisor, né, e nem todo empregado vai ser um supervisor, tá? Por isso que ambos aqui é uma participação parcial. Bom, fazendo um resumo, tá? Inclusive com valores preenchidos, só para ficar ainda mais fácil da gente entender como as coisas estão, né? Então aqui a gente tem vários empregados, né, aqui cadastrados, né? Então o John é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esse é o INSS dele, tem as informações dele aqui, tá? E olha só, ele trabalha no departamento 5. Então aqui eu tenho uma chave estrangeira. Aí, digamos que eu quero saber qual é o departamento 5, qual é o nome desse departamento. Então, eu vou na relação departamento, busco o ID 5, eu vou ver aqui, ó, ID 5, tá aqui o número do departamento 5, eu olho o nome, ó, é o operacional, legal. E, inclusive, é gerenciado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou seja, esse cara é o gerente desse departamento, ele iniciou a gerência em 020530. Tá vendo como as coisas se conectam de uma forma bem fluida, né? Bem legal, né, pessoal? Outro detalhe também é que esse cara, ele possui um supervisor. O 987-654-321. Esse cara aqui, que ele tá logo abaixo aqui, né? Na verdade é uma mulher, né? A Jennifer. Ela faz a supervisão do John, né? Então ela supervisiona o John. Perceba que a Jennifer, ela também trabalha para o mesmo departamento que o John, tá? É o 5, né, de operacional. E perceba, né, que ela não possui nenhum supervisor, tá? Então, veja aí as diferenças, tá? Bom, fora isso, a gente vai ter o que aqui? O trabalha em, né, em que a gente vai ter aqui dizendo onde cada empregado trabalha, né? Então, por exemplo, o 334455, e nesse caso, né, se eu quiser saber quem é essa pessoa, eu vou para o empregado e eu olho, né? Ó, 334455 é essa pessoa. O Ahmad, né? Acho que é assim que fala. E ele trabalha para o projeto 1, tá? Qual é o projeto 1? É a chave estrangeira, né? Número do projeto. E referencia a chave primária aqui em projeto. Então, 1 é o produto X, que está na localização Fortaleza, Ceará, e compõe o departamento 5. Então perceba que, querem buscar mais informações, eu uso a referência e vou atrás dessas informações. Então, é por isso que existe aquelas restrições de integridade, né, toda essa lógica. Assim, você consegue ir conectando as informações da forma mais fluida possível, tá? Então, tá aqui, pessoal, eu não vou sair lendo, né, todos os casos, senão o vídeo vai ficar mais longo do que já está. Mas fica à vontade de pausar aqui a aula, bater um print, né, enfim, e vendo com calma, né, vai vendo as coisas, né, pensando aí em, por exemplo, quantas pessoas eu tenho em cada projeto, e vai meio que procurando, né, onde você pode localizar essas informações de forma assim bem manual mesmo, né, aqui olhando para esse print aqui, vamos dizer, de uma instância, né, do
um esquema de uma base de dados relacional, tá? E bom, o próximo passo agora, pessoal, é a gente fazer o desenho, né, do modelo entidade de relacionamento, o MARE, tá? Então, o que a gente fez no modelo conceitual foi o DARE, que é o diagrama entidade de relacionamento, que é dentro do contexto modelo conceitual. Dentro do modelo relacional, aí a gente já tem outro nomezinho para o desenho lá, que é modelo entidade relacionamento. E basicamente a gente vai pegar todas essas coisas que a gente viu aqui e colocar um diagrama, né? Botar aqui num desenho, um resumão, para ficar muito fácil, né? De termos uma leitura, né? Que nem a gente tem ali no modelo conceitual, tá? Pelo diagrama entidade relacionamento. Então é isso. Aguardo vocês na próxima aula.